Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais este momento, este privilégio de nós podermos estar refletindo na palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 29 e 30. Nos diz assim a palavra do Senhor. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Eu quero vos deixar uma reflexão com o seguinte tema: as lições da cura da sogra de Pedro. Provavelmente esta casa era a casa de Pedro, uma casa que ele tinha na cidade de Cafarnaum, e examinando um pouco mais profundo, essa casa ficava de 800 a 900 metros de distância da sinagoga. Nesta casa, os historiadores descobriram que eles construíram uma igreja e, segundo a arqueologia, descobriram restos desta possível casa de Pedro. E eu quero deixar aqui algumas lições da cura da sogra de Pedro. A primeira lição está no versículo de número 29. E logo saindo da sinagoga. Então a sinagoga era a igreja da época. Possivelmente era um dia de sábado. Então eles estavam saindo da sinagoga. Ou seja, a primeira lição que nós extraímos, que todos eles estavam na igreja, estavam congregando. Então isso é um sinal de que eles estavam em plena comunhão com Deus, estavam preparados, estavam cheios da graça, do poder, da unção do Espírito Santo de Deus. Com certeza, Deus já tinha revelado para o seu filho Jesus, para ir na casa de Pedro, que a sua sogra estava doente. Então isso é muito importante. A primeira lição, que eles estavam na igreja da época, estavam em plena comunhão com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. A segunda lição, eles foram à casa de Pedro. Jesus, ele gosta de ir aonde ele é convidado. Possivelmente Pedro o convidou para ir à sua casa, possivelmente fazer uma refeição ou algo parecido, e ali ele deparou com a sua sogra, que estava acamada, estava com febre. Então nós aprendemos na segunda lição que eles foram à casa de Pedro. Possivelmente Jesus foi convidado. Assim como em João capítulo 2, Jesus foi convidado para aquela festa de casamento, onde ali o vinho acabou e era uma desonra para a família. E ali Jesus transformou a água em vinho, porque Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para ir à casa de Jairo, onde a sua filha estava morta. Ele a ressuscitou. Jesus foi convidado para ir a Betânia, onde jazia 4 dias o seu amigo Lázaro morto, e aonde ali Jesus também ressuscitou. Então quero abrir um parênteses aqui. Convida Jesus para entrar na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos, que tudo vai ser realizado conforme a sua vontade, o seu querer. Terceira lição:
Quando Jesus chegou lá, ela estava deitada e com febre. Jesus chegando, logo ele, creio que ele já pôde perceber a sua sogra deitada e com febre. A febre, ela causa uma indisposição muito grande. Ela causa fraqueza, mal-estar, desânimo. Quantas pessoas, espiritualmente falando, que está precisando de Jesus ir na sua casa porque ela está com desânimo, ela está com fraqueza, ela está com indisposição para congregar, para cultuar, para servir a Deus, para fazer a obra do Senhor. A pessoa com febre, ela fica sem coragem, ela fica sem apetite, muitas pessoas estão sem apetite. Espiritualmente nós falamos da palavra do Senhor, está sem apetite para ler a palavra. Jesus precisa ser convidado novamente para a sua vida, para a sua casa. Fica sem apetite para se alimentar, ela fica com frio, né? Jesus precisa ser convidado para nós aquecermos novamente espiritualmente na sua presença. A pessoa com muita febre, ela fica com alucinações, vendo coisas, fica com delírio, a pessoa fica com medo de morrer. Então isso tudo são sintomas de pessoas com febre, espiritualmente falando. Mas Jesus, ele está pronto a qualquer hora, a qualquer momento, para ir nos socorrer e nos fortalecer, porque só ele que nos fortalece. A quarta lição: crente também fica doente. Tem muitas pessoas que falam que porque a gente serve a Deus, a gente não fica doente. Não, a gente fica doente, a gente é sujeito às enfermidades. Como Lázaro, ele ficou doente, logo após veio a morrer. Jesus ressuscitou e ele morreu novamente, está esperando o arrebatamento da igreja. Jó ficou doente, mas o Senhor o curou. Aqui o outro exemplo é a sogra de Pedro, estava com febre, mas Jesus curou ela. Então o crente, ele fica doente, ele passa por luta, ele passa por provações, ele passa por conflitos espirituais na sua vida, mas Deus, ele está conosco para nos dar a vitória. Uma outra lição: Pedro e os outros demais, Tiago e João e André, falaram dela. Então é muito importante nós falarmos para Jesus sobre as situações das outras pessoas, dos outros irmãos da nossa igreja, onde nós congrega, de algum parente da nossa família, algum amigo. Devemos contar para Jesus, através das orações, o problema de muitas pessoas que infelizmente estão com febre espiritual, estão sem força para congregar, estão sem força para se colocar de pé na presença do Senhor. Então eles falaram dela para Jesus, e Jesus estava no momento, na hora certa, porque Jesus, ele não atrasa, Jesus, ele não demora, Jesus, ele faz tudo na hora certa. Uma outra lição: Jesus tomou ela pela mão. Jesus tocou nela. Quando Jesus toca, todo mal vai embora. Quando Jesus toca, toda frieza espiritual vai embora. Todo medo de morte vai embora. A vida volta. O vigor físico e espiritual é retomado automaticamente quando Jesus toca. Foi no caso da viúva de Naim, de Lucas capítulo 7, versículo 11. Eles estavam levando o único filho daquela viúva. O seu esposo já tinha morrido. E a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife e o jovem se levantou e começou a falar novamente. E o Senhor Jesus devolveu aquele jovem
novamente para sua mãe, ressuscitado para a glória do Senhor, porque Jesus tocou no seu problema e Jesus lhe deu a vitória. Uma outra lição: imediatamente ela começou a servi-los, ou seja, eu imagino aquela mulher se levantando daquele leito e já começou a servir, possivelmente a refeição, a janta, espiritualmente trazendo para nós. Rapidamente ela voltou a fazer a obra de Deus, ela começou a cooperar no reino de Deus novamente, a ter saúde física e espiritual, porque quando Jesus toca, é você que deixou de fazer a obra, você que está parado, você que está sem força para congregar. Jesus nesse dia ele toca na sua vida, ele toca no seu problema, ele toca na sua febre espiritual e você é curado para a glória do Senhor. Uma outra lição: a cura dela serviu de grande testemunho. Versículo 33 nos diz assim: e toda a cidade se ajuntou à porta. Imagine toda a cidade, todo o povo da cidade de Cafarnaum, possivelmente das aldeias ali de volta, se ajuntou na porta da casa de Pedro, porque eles souberam que Jesus estava ali e que Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Então, a cura dela serviu de grande testemunho para outras pessoas. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida, na sua vida, você que está me ouvindo. Através da nossa vida, muitas pessoas vão aos pés de Jesus, vão se entregar para Cristo Jesus. Que esta palavra venha te fortificar, te fortalecer ainda mais espiritualmente. Eu quero fazer um pedido para você, você que já é inscrito, você que ainda não é, se inscreva no canal, esteja visitando o nosso canal. Nós temos ali muitas mensagens, muitos temas de mensagens que Deus tem nos dado. E para você que gosta de pregar, de evangelizar, de ensinar, esteja compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like, acionando o sininho. Todas as vezes que nós gravarmos, automaticamente esta mensagem, esta reflexão cairá no seu celular. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A paz do Senhor.